amados, graça e paz, tudo bem com vocês? O tema do nosso vídeo hoje é impulsividade. Eu até falei desse vídeo no vídeo anterior, se você não assistiu, comportamentos, né? Quanto é importante a gente entender sobre as nossas emoções para a gente realmente aprender a reagir bem e não nos arrependermos depois. A impulsividade é quando nós agimos guiados tão somente pelas nossas emoções daquele momento, sem pararmos para pensar ou raciocinarmos se aquilo que falamos ou fazemos foi realmente a melhor escolha naquela situação. Pode ocorrer quando nós desejamos muito alguma coisa, né? Seja uma impulsividade para comprar, para comer algo, para viajar, para tomar alguma decisão, para fazer algum empréstimo, financiamento de um imóvel, de um carro, enfim. Especialmente aqui nós vamos tratar da impulsividade, quando alguém faz algo que nos incomoda, algo que nos fere e nós acabamos reagindo por impulso. Nesse último caso, isso pode se manifestar através de comportamentos ou reações duras, grosseiras ou agressivas, né? Quando alguém tenta ou quando alguém nos faz mal. E é certo que esses impulsos são acionados em virtude de alguns gatilhos, que são memórias, muito provavelmente da infância, né, quando alguém falou ou fez certa coisa que nós nos sentimos prejudicados, né, feridos ou oprimidos, e quando no presente alguém faz ou fala algo semelhante àquilo que a gente vivenciou, parece que aqueles mesmos sentimentos vêm à tona, né, e eles vêm à tona, e nós acabamos reagindo do mesmo modo. De maneira inconsciente, nós interpretamos condutas de pessoas de maneira negativa, assim como aquelas outras pessoas no passado agiam contra nós. Ocorre que muitas vezes esses gatilhos fazem com que nós tenhamos atitudes, às vezes exageradas, desnecessárias, e nós acabamos até sendo injustos com pessoas, às vezes por interpretarmos de uma maneira equivocada a situação atual semelhante à do passado, e muitas vezes pode até ser semelhante ou não. O que importa é que não temos controle do comportamento dos outros, mas dos nossos nós devemos ter, sempre reagindo da melhor maneira possível. Há um conceito que descreve a impulsividade, que é do psicólogo Daniel Goleman, que é denominado sequestro emocional. Aqui vou tentar explicar aqui para vocês da maneira como eu entendi, né, de uma maneira mais simples, que é assim, nosso cérebro ele tem um processo, né, da formação do pensamento, e esse processo de pensamento ele costuma ser mais lento, tem várias etapas, porém, na ocasião do sequestro emocional, esse raciocínio, essa construção do pensamento, ela não é completa, não passa por todas as etapas. Imediatamente vai de um ponto a outro, e através da amígdala, que é responsável pelas emoções, e nós acabamos realmente reagindo sem pensar, vai direto pela emoção, não passa, né, por um filtro, né? E também tem uns outros conceitos aqui do blog SB, que diz que o sequestro emocional, momentaneamente nós perdemos a lucidez, é como se tivesse sido sequestrado pela emoção que toma conta de seus pensamentos e faz você agir de forma agressiva. Tudo acontece rapidamente. Em uma fração de segundos, quando você menos espera, já falou ou fez o que não deveria. E um outro conceito aqui também do Wikipedia, que é que o sequestro emocional pode resultar em comportamentos inapropriados, dos quais indivíduos podem vir a se arrependerem posteriormente. Exemplos de situações assim envolvem acessos de fúria, que podem resultar em agressão, assassinato, onde a pessoa age com base no impulso intenso de raiva, sem refletir ou pensar nas consequências de seus atos no momento da ação. No entanto, o sequestro emocional não está associado apenas a situações de forte carga emocional negativa, como eu acabei falando aqui no início. Também em situações em que você quer fazer um negócio jurídico, uma viagem, uma compra, enfim, né, e acabar agindo dessa maneira e sem raciocínio completo. O sequestro emocional, né, de acordo com a palavra de Deus, também pode ser classificado como uma ausência de domínio próprio, que é um dos atributos do fruto do Espírito, descrito lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23. Mas então, o que nós devemos fazer para não sermos tomados pelas nossas emoções, para nos livrarmos da impulsividade, né? É um processo, com certeza, né? O nosso cérebro está acostumado a agir de uma determinada maneira e nossas emoções tomarem conta, e a gente vai atravessar um processo para conseguir nos libertarmos aí desse sequestro emocional.
É certo que nesse processo nem sempre nós conseguiremos controlar totalmente as nossas emoções, porém nós podemos nos utilizar de algumas chaves para contermos os impulsos e conseguirmos ignorar ou reagir bem a situações desafiadoras. A primeira chave é o autoconhecimento. Ele é bom para tudo, inclusive para você estar bem com você mesmo, ter uma autoestima boa, conseguir lidar com os desafios da vida. E é preciso buscar esse autoconhecimento todos os dias, né? Através da oração, da reflexão das condutas praticadas ao longo do dia e das vivenciadas e da forma como agimos e reagimos, a leitura da Bíblia, de livros, de palestras, eventos, cursos, grupos de estudo, tudo que você puder. Hoje em dia a gente tem tanto conteúdo bom de maneira gratuita, né? Até mesmo no YouTube ou no Instagram e em outras redes sociais. E realmente só não se instrui e não avança, não se desenvolve quem realmente não quer. E também a segunda chave, a partir do autoconhecimento, identificar os gatilhos que despertam as ações ou reações negativas. Aqui um exemplo de uma pessoa, por exemplo, que experimentou uma forte agressividade de um ente familiar, de um pai, de uma mãe, que era agressivo com palavras ou uma violência física ou verbal na infância experimentada, né, faz com que a pessoa, quando se depare com uma outra pessoa querendo se impor sobre ela de alguma maneira, falando de uma maneira grosseira, agressiva, e aí você acaba talvez reagindo também de maneira agressiva, da mesma forma como você fazia no passado, e isso é um gatilho, né? Então a gente identificar esses gatilhos para nos antecedermos a eles e sabermos que programar o nosso cérebro para a gente realmente saber como reagir, né? E não agir de maneira automática. A terceira chave é decidir desacelerar e observar cada pensamento, cada palavra, hábito que temos no dia a dia. E é preciso que estejamos sempre conscientes, né? Prestando atenção em cada pequena coisa que fazemos e sobre tudo que acontece à nossa volta, para que possamos proceder sempre de modo mais adequado e sábio. A quarta chave é colocar em prática novos hábitos positivos em substituição aos antigos hábitos negativos. Não é se a gente reagir mal, de maneira grosseira e agressiva, que a gente comece a reagir bem, de maneira gentil, ou então ignorando, né? Se não souber responder ou reagir bem, é melhor ignorar a ofensa, entregar para Deus, ficar em silêncio. Ou se você tiver condições de dar uma resposta firme, mas de maneira educada, de maneira sábia, né? Sentir direção de Deus de fazer isso, faça. Mas é importante a gente estar sempre também dirigido pelo Espírito Santo nesse processo, né? Quando tivermos que reagir nessas situações difíceis. E dessa forma as coisas ruins vão ficando para trás e cada vez mais só haverá espaço para coisas boas dentro de nós, através de nós. Vamos aqui, vou compartilhar com vocês alguns versículos relacionados a esse tema que nos ajudam a manter a calma e a reagir bem. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. 2 Coríntios 5,17. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Provérbios 16:32. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Provérbios 25:28. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. 1 Coríntios 10:13. Portanto, uma vez Cristo sofreu corporalmente, armem-se também no mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras, e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de moralidade, por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. 1 Pedro 4:1-5. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Então, realmente é preciso moderar a quantidade das palavras e falar realmente o que é necessário, não falar em todo o tempo, senão nós acabamos falando até mal das pessoas, não é verdade? O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio
mas o sábio domina-se. Provérbios 29:11. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Então esse vídeo fica por aqui. Espero que essas 4 chaves possam realmente te ajudar a você ser liberto desse sequestro emocional, né, que vem de repente e depois gera um arrependimento. Às vezes pode gerar até condutas com consequências tão graves, né? Às vezes uma violência contra alguém. Então que a gente realmente se lembre de que Deus habita em nós e o Espírito Santo se entristece quando temos condutas que não agradam a Ele, lembrando que nós temos um chamado, que temos que ser exemplo, ser luz nessa terra, para que a gente não possa se envergonhar, né, a nós mesmos, né, e diante das pessoas. Então essas 4 chaves aqui, se quiser assista novamente o vídeo para anotar. Essas chaves são o autoconhecimento. Depois do autoconhecimento, identificar os gatilhos que despertam as reações negativas, decidir desacelerar e observar a si e a tudo que acontece à sua volta. E a 4, colocar em prática novos hábitos positivos, substituindo os hábitos negativos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos, curta, comente, compartilhe. Deus te abençoe.